Queridos irmãos, companheiros de ideal, a lição de hoje é a número 40. Denomina-se Enquanto Podes, no livro Palavras de Vida Eterna, pelo Espírito Emmanuel, psicografia do estimado Chico Xavier. Esta lição está baseada na carta aos Romanos, Epístola aos Romanos, que Paulo de Tarso nos deixou no capítulo 14, versículo 10. Paulo então nos diz: Tu, porém, porque julgas teu irmão? E tu, porque desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Cristo. Paulo, mais uma vez, com muita felicidade, nos mostra aqui por que julgamos nosso irmão, por que desprezamos o nosso irmão. Em verdade, o julgamento é uma projeção psicológica de nossas sombras, dos nossos conteúdos armazenados, arquivados, aquilo que ainda não foi observado pelo autoexame e, principalmente, aceitado. Então, aquilo que nós não aceitamos, nós projetamos no próximo. E queremos, por conta disso, sabendo das nossas insuficiências, das nossas inseguranças, das nossas mazelas, nós queremos ser superiores ao próximo. E para isso, além de julgarmos, desprezamos, para que o outro se sinta num grau de inferioridade e nós num grau de superioridade, de supremacia. Por isso, muitas vezes, neste processo de projeção, de transferência, de responsabilidade que nos cabia e que nos cabe, nos tornamos violentos, agressivos, perversos, irônicos. É a forma que encontramos para nos sentirmos superiores ao próximo. Enquanto não fizermos o esforço supremo da autoobservação, dificilmente vamos deixar de projetar. E por isso vamos ter que comparecer no tribunal do Cristo, que nada mais é do que a nossa consciência. Por isso Jesus disse: na medida que tu julgares, tu serás julgado. Não terão juízes lá para nos julgar. O julgamento vai ser conosco mesmo. Quando nos desfizermos da indumentária física pelo decesso carnal, estaremos diante de nossa realidade. Daí o desapontamento e a decepção de nos vermos em tantas faltas que cometemos. E Emmanuel aqui nos fala: constrangido a examinar a conduta do companheiro, nessa ou naquela circunstância difícil, não lhe condenes os embaraços morais. Porque muitas vezes esses embaraços são fruto de nossas projeções, que não correspondem à realidade do companheiro, que mesmo que se encontre em nossa retaguarda, muitas vezes agigantamos em nossos julgamentos, por conta desses conteúdos que projetamos, a análise infeliz em relação ao companheiro. Lembra-te dos dias de cinza e pranto em que o Senhor te susteve a queda a poucos milímetros da derrota. Não te acredites a cavaleiro dos novos problemas que surgirão no caminho. Emmanuel nos adverte que nos momentos sombrios, nebulosos, cinzentos, de prantos, em muitas situações o Senhor nos susta
a poucos milímetros de um grande abismo de derrotas fragorosas. E achamos-nos muito importantes a ponto de nos situarmos como cavaleiros de novos problemas que acreditamos que vamos resolvê-los da melhor forma que se aprouver a todos nós, que surgirão em nossos caminhos. Todo serviço incompleto que deixaste na retaguarda, buscar-te-á de novo o convívio para que lhe ofereças acabamento. E o remate legal de todas as nossas lutas pede o fecho do amor, puro como selo da paz divina. Então, nesta informação proferida por Emmanuel, está claro que tudo aquilo que não cumprirmos, que ficar na incompletude, que estará certamente em nossos arquivos, nas nossas retaguardas, volverão a nós. Teremos que buscar novamente por reencarnações propiciatórias, depurativas, para o verdadeiro acabamento. E o remate legal, a completude, pede o fecho do amor, que inicia-se em nós, estende-se ao próximo não como projeção, para então ser o selo da paz divina, como nos afirmou o Mestre Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Então todo o processo inicia-se em nós, no alto amor, para o halo amor e o amor a Deus. As pedras que arremessaste ao telhado alheio, o julgamento ferino, crítico, como diz Carl Gustav Jung, com granossales, com uma pitada de sal, o veneno, o avinagramento, voltarão dentro do tempo, sobre o nosso teto em que nos asilamos. E aqueles venenos que destilamos, matando a esperança dos outros pelo julgamento, ferino, iníquo, perverso, tornarão a nós no hausto da vida, no sopro da vida, ao clima de tua própria esperança, testando a nossa resistência, ainda tíbia, ainda enfraquecida, por nos faltar ainda a robustez moral. Aprende, pois, desde hoje, a ensaiar a tolerância, o entendimento, o respeito, para que o remédio por ti mesmo encomendado às mãos do agora, no nosso imediatismo, do julgamento que nos cabe executar ainda dentro da nossa condição de imperfeição, gerará, como diz Emmanuel, amarguras em nossas existências, destruindo pelas dores, pelos sofrimentos nossos corações. Toda semente produz no solo do tempo. Como diz o Mestre Jesus, a semeadura é livre, a colheita é obrigatória, e as almas imaculadas não povoam ainda a terra. Nossas almas ainda são maculadas. As imaculadas são os espíritos nobres, superiores, puros. Mas o caminho nos indica, nos norteia, Emmanuel, é a distribuição da paciência, da bondade em relação ao próximo, da compreensão, do discernimento, com todos aqueles equivocados que se enganaram sob a neblina do erro, para que não te faltem a paciência e a bondade do irmão, porque na medida em que vamos sendo bondosos e pacientes, receberemos esse troco dentro da reciprocidade,
dentro dos processos de empatia, porque a paciência e a bondade do irmão, a que te arrimarás no dia em que a sombra te ameace o campo das horas, quando estivermos mergulhados nos nossos processos difíceis, nossos óbices, nossos obstáculos, careceremos da paciência e da bondade do irmão. Então é muito importante que entendamos isto. E Emmanuel, então, vem complementando este magnífico trabalho, nos dizendo: auxilia enquanto podes, ao invés de julgarmos com maledicências, com calúnias. Ampare quanto possas, socorra quanto possível e alivia essas almas trôpegas, distorcidas, desnorteadas, quanto puderes. Procura o bem, seja onde for, e enquanto podes, desculpa sempre, perdoe sempre, aceite sempre, respeite sempre, porque ninguém fugirá jamais do exato julgamento na eterna lei. Cabe a todos nós, meus irmãos, já discernindo o bem do mal, para a amplitude de nossos livre-arbítrios, que acompanhará a inteligência no progresso intelecto-moral, buscar com muito esforço praticar o bem, mesmo que estejamos diante de adversários. E caso eles nos firam, a prática do perdão e da desculpa, pois, cada vez mais nos abarrotando nos ensinamentos que Jesus nos deixou, cumprindo as leis de Deus, estaremos avançando no caminho evolutivo, dentro da eterna lei, como arrematou o nosso querido Emmanuel. Que Jesus nos abençoe por mais um ensinamento de profundidade, um ensinamento que vai despertar nossas consciências no trabalho profícuo, segurando a charrua do Evangelho do Cristo, para prosseguirmos intrépidos, valorosos, com a incorporação das leis de Deus já a viger em nossas consciências. Graças a Deus por tudo, pelos ensinamentos oportunos. Que Jesus nos abençoe. Que assim seja.